Zafir ibn Malik, outrora um renomado artesão de mosaicos em Granada, viu sua vida ruir com o avanço da Inquisição. Filho de um estudioso do Alcorão e neto de um mestre calígrafo, fora criado entre versos sagrados e desenhos geométricos que reverberavam a beleza divina. Quando as perseguições religiosas se intensificaram, Zafir foi forçado a esconder não apenas sua fé, mas também qualquer vestígio de sua arte islâmica. Para a sobreviver, ele reinventou-se como decorador de arte sacra cristã, mas o peso da negação diária fazia sua alma apodrecer em silêncio. No subterrâneo de sua oficina, em um porão úmido onde os ratos pareciam rezar, Zafir começou a esculpir um objeto que simbolizava sua revolta calada. Um espelho. Um espelho que misturava simbolismos cabalísticos e traços secretos da geometria sagrada islâmica, ocultos em arabescos e inscrições cifradas. O objetivo era enganar os olhos inquisidores, mas também guardar em sua estrutura um lamento silencioso. Durante noites em claro, ele queimava incensos e sussurrava versos do Alcorão, com a voz trêmula de quem fala com Deus sem saber se ainda é ouvido. E enquanto entalhava os detalhes do espelho, algo antigo e faminto despertava. Algo que não pertencia nem à fé muçulmana, nem ao cristianismo. Algo que vivia entre os reflexos e se alimentava de olhos humanos e dúvidas. O dia em que o espelho foi finalizado, o céu se encobriu de nuvens imobilizadas, como se o tempo tivesse parado para observar o objeto. O vidro refletia sim, mas com um brilho viscoso, como se houvesse uma segunda superfície por trás do cristal. Quando Zafir se olhou pela primeira vez, viu sua própria face desmanchando em sombras, os olhos afundando como se sugados por uma boca invisível. Gritou, mas o som morreu no ar. Ao piscar, sua imagem voltou ao normal, mas algo nele tinha sido levado. Aos poucos, o espelho começou a chamar. Primeiro os clientes, depois os vizinhos. Todos queriam vê-lo. E todos, após se encararem por tempo demais, voltavam mudos, apáticos. Alguns choravam sem saber por quê. Outros rasgavam os próprios retratos como se não suportassem mais ver suas feições. O espelho parecia estar à espreita, esperando um olhar prolongado, um vislumbre vulnerável. Zafir notava que as pupilas dos que o olhavam se dilatavam como se caíssem em um abismo sem fundo. O horror tomou forma quando a esposa do ferreiro desapareceu. Ela havia passado horas diante do espelho, fascinada com os detalhes. O marido a encontrou no sótão, ajoelhada, repetindo: "Ele me vê, ele me vê." Ossia tocada. Sua pele se fragmentou como vidro trincado, revelando um vazio negro onde deveria haver carne. Ela desmanchou-se como poeira, deixando apenas um eco abafado de um grito que nunca foi dado. Desesperado, Zafir tentou quebrar o espelho. Usou martelos, pedras, até fogo. Nada deixava sequer uma rachadura. O objeto apenas devolvia seu reflexo cada vez mais distorcido. Em uma noite de delírio febril, ele teve uma visão. Estava preso dentro do espelho, e todos os rostos que apareciam lá fora eram apenas presas, peças de um quebra-cabeça sombrio. Ele era tanto o criador quanto o prisioneiro. Um padre inquisidor, sabendo da existência do espelho, ordenou que Zafir o entregasse à igreja. Quando o religioso olhou seu próprio reflexo, caiu de joelhos e começou a arrancar os dentes com as unhas. "Minha boca está cheia de sombras", gritava, enquanto sangue escorria em jorros. Os assistentes que tentaram detê-lo começaram a se mutilar também, como se estivessem sendo comandados por um maestro invisível que tocava a insanidade em notas crescentes. A cidade foi dominada pelo pavor. Pessoas cobriam os espelhos de casa, temendo que fossem réplicas. Zafir, por sua vez, escondeu o objeto no poço seco do antigo bairro Mourisco, enterrado com correntes e invocações feitas às pressas. Mas mesmo assim, ele continuava ouvindo sussurros vindo da água, vozes que o chamavam pelo nome, com a entonação de uma mãe morta ou de um anjo ferido. Meses depois, crianças começaram a desaparecer, sempre após brincarem próximas ao poço. Algumas voltavam mudas, outras riam incontrolavelmente até desmaiarem. Os que as escutavam diziam que falavam de um mundo do outro lado do vidro, onde os rostos das pessoas derretiam como cera e as sombras tinham dentes. Zafir envelheceu depressa. Os cabelos brancos tomaram sua cabeça em semanas. Ao fechar os olhos, via-se dentro do espelho cercado por outros rostos que choravam, gritavam, batiam contra a parede de vidro, presos para sempre entre reflexo e realidade. Um deles era seu próprio pai, morto anos antes, mas seus olhos não pediam socorro, pediam vingança. Um dia, um jovem aprendiz entrou na oficina abandonada e encontrou os escritos de Zafir. Eram diários fragmentados, escritos em uma mistura de árabe, latim e hebraico, com desenhos circulares e advertências. Nunca olhe mais de 7 segundos. Nunca pense no espelho à noite. Nunca diga seu nome em voz alta após o pôr do sol. Mas era tarde demais. O jovem havia encontrado também o espelho. Ele o limpou. O vidro, mesmo depois de anos enterrado, estava perfeito. Quando o garoto se viu nele,
Sua imagem sorriu de volta menos, mas seu corpo real permaneceu imóvel. Seu reflexo ergueu a mão e acenou, lentamente, como se em zombaria, e, então, desapareceu dentro da moldura, levando junto algo que nunca voltaria. Hoje disse que o espelho reaparece em leilões, disfarçado entre obras antigas. Atrai aqueles que têm algo a esconder, aqueles que já se sentem como impostores em sua própria pele. Ele reconhece os falsos, os envergonhados, os quebrados por dentro, e os convida a se verem por inteiro. Alguns juram que, ao encará-lo tempo suficiente, é possível ver sua verdadeira alma, mas ninguém nunca suportou mais de 20 segundos. Os que tentaram não estão mais aqui para contar, ou estão, mas com rostos que não são seus. O espelho não apenas reflete, ele observa, ele aprende. Ele devora. E agora que você sabe disso, por quanto tempo consegue olhar seu próprio reflexo sem sentir que há algo atrás de você?